perguntando se para o surdo está tudo ok, a visualização. Então, deixa eu ver. Em primeiro, eu só estava terminando de ajustar aqui também. Mas eu já vou só passar um recado. A gente sempre pega os comentários, a gente desativa eles. Porque o surdo, como eles são visuais, então toda hora que tiver os comentários, eles não vão conseguir ficar na sinalização. Aí vai atrapalhar um pouco. Então aí a gente vai, conversa, tudo. Aí a gente vai e abre os comentários, caso tenha alguma pergunta. Também a Mari vai colocar o número do WhatsApp do Instituto, isso, lá no YouTube. E aqui a gente vai passar o número. Porque às vezes o surdo quer fazer pergunta. Então aí eles entram ao vivo pelo YouTube e pergunta, aí eu vejo o que ele está falando e eu vou e passo para você. Tá bom. Ok? Tá Então ótimo. vamos só olhar aqui. Tá tudo ok? Ah, também o Instagram tem as perguntas, que tem o pontinho para fazer as perguntas, com Sim, interrogação. sim. Ok? Deixa eu só ver aqui. Tudo ok? Você vai falar? Porque a gente tem que ficar trocando. Quem que vai falar em português, quem vai falar em Libras. Então isso a gente vai se ajusta. Eu vou em Libras? Você coloca a voz? Como que eu posso falar em Libras? Eu estou feliz por estar aqui. Então, você vai fazer esse aqui, desse jeito. Põe o dedo, isso, o indicador para cima. Aponta para você. Isso Aham. aqui é eu. Sim, eu. Eu. Aí você pega o polegar, põe em cima do indicador, Aham. faz com as duas mãos. Do mesmo jeito. Ah, com as duas mãos, a mesma. Isso. Aham. Feliz. Você vai fazer Feliz. tipo um risquinho para feliz Ai, que legal. de estar aqui. Que Faz legal. o mesmo que você fez. Apontou para você, você aponta para baixo. Aqui, ó, significa eu. Aham. Você apontou para baixo, é aqui. E se você pegou o polegar, pôs em cima do indicador e riscou para baixo, significa feliz. Ah, que legal. Então vamos lá. Eu, assim, feliz. Feliz Tá aqui. de estar aqui. Sim, que legal. Ela falou, nós também. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então agora a gente vai desativar os comentários e depois a gente ativa novamente. Tá bom. Você? Você começa em português? Ou em Libras? Eu? Deixa eu só ajustar aqui meu... Ok. Então, boa noite para todos vocês. Nós hoje estamos felizes de estarmos aqui com a Simone, nossa convidada, junto com ela. A gente tinha o desejo de convidá-la, né? Então, deu certo. Travou. Travou um pouco a Simone. Pronto. Voltou. Tá bom. O Voltou? Voltou. microfone no YouTube, eu fechei rapidinho, Simone, enquanto eu estou colocando o nosso para o retorno. Aí depois eu vou abrir de novo o seu e fechar o nosso, tá? Às vezes você falar alguma coisa, Tá se eu bom. ouvir, eu vou reativar. Tá bom. A gente agradece muito, gratidão, Simone. Ela aceitou o nosso convite, tá junto. Nós estamos muito felizes. Sim. Hoje o tema, junto com a Simone, eu tenho vontade, a gente gostaria que ela, né, pudesse falar mais sobre relacionamento.
e nós assistimos as lives dela. E ela sempre está falando sobre relacionamento hoje. E hoje nós queremos entender mais como também. Os surdos, né? Também querem entender mais como a influência, a atuação dos surdos sobre o casal. Como? Porque as pessoas não sabem nada. Então, a comunidade surda não tem essas informações. Agora, né, começaram a fazer. Então, são vários assuntos, né? A gente vai estudando para a comunidade. Simone, você está ali para apresentar, falar do seu trabalho. Bom, primeiro, obrigada, Ricardo. Obrigada, Mariana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Graças. Porque a gente sabe, né, até da constelação familiar, né, o quanto existe uma exclusão, né, das pessoas com algum tipo de deficiência. Você pode falar à vontade, pode falar Pode livre. falar, eu vou falando. Então, Normalmente. Então, como existe exclusão com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? E o quanto isso impede, né, deles terem acesso a tudo, né? A essas informações da constelação, de autoconhecimento, do que pode, né, melhorar a vida deles. Então, meu nome é Simone Arrojo, eu há mais de 10 anos trabalho com constelação familiar. Eu amo trabalhar com a constelação porque um dos princípios da constelação é a inclusão. É a inclusão de tudo e de todos que estão sob o mesmo céu, assim, né? Na nossa família tem pessoas que de repente são excluídas porque tiveram algum segredo de família, foram assassinados, foram presos, ou foram diferentes do que era, né? A família queria. Então, muita gente, de alguma forma, se sente excluída. Isso tem em todas as famílias. E eu gosto da constelação justamente por causa dessa inclusão, né? De inclusão de tudo e de todas as nossas histórias. E quando, se vocês me permitem, eu vou começar a falar um pouquinho até dessa dificuldade de fala e a dificuldade de audição. Como a constelação vê isso, antes de falar dos relacionamentos, tudo bem? Ok. Ok, vou falar então sobre isso. Muitas vezes existem traumas num sistema familiar, né? De segredos familiares ou de coisas que foram muito difíceis, traumas muito grandes, como mortes prematuras, como assassinatos, como segredos. Então, às vezes, tem segredos de paternidade, segredos de maternidade, segredos de relacionamentos afetivos, segredos em relação a terras, né, heranças. E a gente vê que muitas pessoas que têm ou gagueira, ou dificuldade de audição, ou dificuldade de fala, é porque no sistema familiar, na família, teve algum trauma muito grande em relação a algum acontecimento. Então, eu já peguei muitas pessoas que tiveram esses traumas, não só de audição e nem de fala, mas de cegueira também. Pessoas que nunca mais viram um ente querido quando mudaram de país, né? Por exemplo, uma vez eu constelei uma senhora que ficou cega porque a avó dela, né, teve que deixar os filhos virem para o Brasil junto com o pai, que era o marido dela, e que ela viria depois para o Brasil. Mas ele trouxe os filhos para o Brasil e nunca mais voltou para o Japão. E também eles não tinham como se
comunicar na época. Então, ela, como neta, ficou cega em homenagem à avó, que não tinha mais visto os filhos, e a irmã dela tinha muita dificuldade de comunicação. Ela tinha gagueira, ela não falava quase, porque nunca mais a avó pôde expressar, né, que ela queria ver os filhos e não se comunicaram mais. Então, muitas vezes, um trauma de separação causa essa dificuldade, né, de comunicação. E essa dificuldade de comunicação passa, às vezes, para a terceira ou quarta geração. Não é imediatamente que isso causa um trauma. E às vezes, ouvir uma notícia que foi muito ruim, que foi muito traumática para alguém, como morreu um bebê, fulano morreu na guerra, ou nós quebramos financeiramente, ou eu matei alguém e essa pessoa veio vou ser preso, enfim. Então, todos os traumas, eles às vezes demoram 2 ou 3 ou até 4 gerações para aparecerem, né? Então, eu queria falar isso, né? Porque às vezes a pessoa quer entender por que ela nasceu assim, ou por que ela vivencia uma história assim, né? Então, a constelação olha não só para a nossa história física individual, mas para o que aconteceu na alma da nossa família e que influencia as gerações que vêm depois, tá bom? Então, esse é para começar. Tudo bem para vocês isso? Sim, claro. Então, tá bom. Então, você explicou, né, sobre o que acontece lá atrás e o que a constelação mostra hoje. Aconteceu comigo. Eu estava em casa, junto com a Mariana. Nós estávamos juntos. Na hora eu tive um insight. O que aconteceu? Sobre a constelação, veio para dar voz ao silêncio. Também para dar aparência ao invisível. Então, você explicou isso, eu, nossa, isso mesmo, é igual. Eu lembrei, né, da hora disso. Na minha vida, experiências muitas sobre o que você explicou, porque lá atrás, família, tem história que hoje, né, está igual ao lá atrás e tento aceitar, concordar com isso. E hoje, né, é diferente, eu sou diferente. Eu sou uma pessoa diferente do que era lá atrás, do que aconteceu lá atrás. Tentando respeitar cada um. Que lindo isso, Ricardo, que você falou, né? Que a constelação veio para dar voz ao silêncio. E na constelação, para quem nunca viu, né? A gente trabalha com a fenomenologia, né? Que é permitir que aquilo que realmente a gente não consegue ver com os olhos físicos, ouvir com os nossos olhos normais, ou até falar, né? Com a nossa boca, com a nossa garganta. Através desse campo fenomenológico, isso se mostra de um jeito que não precisa nem falar, nem ouvir, né? É óbvio que ver, né? Esse sentido é um sentido na fenomenologia muito importante, mas a gente pode trabalhar a fenomenologia através da meditação, através da visualização interna, né? Que a pessoa que é cega também consegue entrar em contato com a informação que está ali esperando há tanto tempo para ter um lugar. Sabe, uma vez eu estava no México e o Bert Hellinger estava constelando uma pessoa.
e eu fui chamada para ser uma representante. Representante significa eu entrei no lugar de alguém da família daquela pessoa, eu não sabia quem eu era, mas eu sentia na minha alma e na alma da pessoa que eu estava representando que eu estava há muitos anos esperando a minha vez para ter um lugar de expressão. Eu podia ser um aborto. Então, quando o Ricardo falou que constelação traz aquilo que está silenciado na família, é muito lindo isso. Porque, por exemplo, um aborto que não foi incluído como um bebê que ficou e que esses pais não olharam como parte da família, né? Essa criança, ela foi silenciada, ela foi calada, ela não foi ouvida. Então, eu já vi também muitas constelações de pessoas com alguma deficiência que eles também representam a dor de não poder expressar que esses abortos têm dentro de um sistema familiar. Então, às vezes, quando tem muito autismo, síndrome de Down, ou alguma dificuldade com as crianças, né? Logo de cara, a hora que nasce, porque geralmente também representam esses que não tiveram voz, esses que não puderam ser cuidados, que não tiveram, foram excluídos, na verdade. Então, relacionamento, agora falando sobre isso, né? É a gente poder se relacionar primeiro com a verdade. A verdade é, primeiro, dar um lugar a tudo o que aconteceu. E geralmente nós excluímos o que dói demais. Excluímos aquilo que é difícil para a gente expressar, que nós sentimos culpa ou que nós sentimos que somos menores porque não conseguimos dar conta de ter um filho, de fazer um aborto, ou não conseguimos dar conta, tivemos até o filho, mas não sustentamos essa criança, então demos essa criança para alguma instituição cuidar, ou porque tive um filho que não era de alguém proibido, né? Então, isso aconteceu muito aqui no Brasil, né? Entre brancos e escravos, né? Quanto amor houve na relação de uma mulher europeia branca, dona de fazenda, com um escravo, por exemplo, e que de repente ela engravida dele. Mas como ela vai poder ter um filho de um escravo, né? Então essa criança às vezes até nascia, mas eles davam essa criança para alguém, né? E vice-versa, às vezes uma escrava que se apaixonava e vice-versa com um dono de fazenda. E assim, o Bert Hellinger mostra que a vida sempre vai procurar unir aquilo que um dia foi separado. Então, nesse campo familiar, nessa alma familiar, essa alma ela tem leis que vão buscar equilibrar aquilo que não foi justo, vamos dizer assim, ou equilibrado para alguém. Então, a hierarquia, por exemplo, é uma outra ordem que essa alma da nossa família nos permite, né? Onde nós precisamos agradecer os que vieram antes de nós, como os nossos pais. Mesmo que os nossos pais, quando nós nascemos, tenham nos dado para outra família criar, porque eles não tinham condição de criar, ou porque eles se separaram e não tiveram condição de ficar com a gente, não estavam disponíveis. E mesmo assim, a gente pode agradecer a vida que nós recebemos dos nossos pais e procurar pegar o que recebemos e passarmos essa vida para frente, passarmos essa vida adiante com mais amor.
Então, eu recebo dos meus pais a vida, o amor, porque sempre com a vida, de alguma forma, o amor vem. Não talvez o amor que a gente imagina, ou o amor que a gente quer, ou o amor que a gente exige, mas esse amor, ele sempre vem, né? Existe amor em tudo. O Bert Hellinger fala que, por mais que exista um conflito, só existe conflito onde existe amor, né? Onde, por algum motivo, a gente se encontra e esse encontro é uma reconciliação sempre do que estava separado. Então, a gente recebe a vida dos nossos pais e a gente passa a vida para frente através dos nossos talentos, tendo filhos, tendo família. E a gente procura ainda acrescentar mais amor dentro daquilo que meus pais receberam, que meus avós receberam, meus bisavós. Então, a gente vai aprimorando o amor, vai tendo mais consciência e acrescenta algo e passa para frente algo, sempre acrescentando, nunca tirando, né? Então, ele percebe, o Bert Hellinger, que, infelizmente, como a gente desconhece essas ordens, às vezes um filho, ele acha que porque ele recebeu tanta coisa dos pais, ele precisa morar com os pais a vida inteira, ou ele precisa ajudar o casamento dos pais. Então, ele acaba não indo para a vida dele. Ele mora ainda com os pais, às vezes com 40, com 50 anos. Não se torna independente, porque ele acha que o que ele recebeu, ele vai devolver para os pais. E fica uma troca limitada. Por quê? Porque fica só eu e meu pai e minha mãe trocando relacionamento e amor. Então, a primeira lição de relacionamento é: a gente ama e recebe dos nossos pais a vida e se relaciona com eles com gratidão, sem nenhuma exigência, porque a gente já recebeu tudo. E a gente se relaciona depois, saindo de casa. Isso acontece na primeira vez na escola, né? Então, a gente está lá com aquela família, né? Naquele mundo onde tem aquela cultura, aqueles costumes, e a gente fica limitado ali embaixo daquele guarda-chuva familiar, né? Daí a gente sai de casa porque a gente precisa expandir, né, a nossa consciência. Então a gente vai para um guarda-chuva um pouco maior, que é um guarda-chuva da escola. Então, na escola, a gente aprende com os professores, a gente aprende com os amigos, a gente se relaciona com famílias diferentes e a gente vai ampliando esse guarda-chuva. Depois, a terceira etapa é a gente ir para uma etapa do casamento. Então, no casamento, a gente também amplia. O casal, ele se relaciona entre eles, mas também com as famílias. As famílias são obrigadas a se relacionar e também a se curar uma a outra, porque ninguém atrai uma família por acaso. Então, vem o relacionamento entre famílias, né? Então, a nora e o sogro e a sogra, o genro, o sogro e a sogra, os cunhados, os sobrinhos e os filhos. E daí a gente amplia ainda mais. E o Bert Hellinger fala que se a gente consegue enxergar essa ampliação de pessoas dentro do nosso campo, a gente consegue ficar mais completos. Quanto mais relacionamentos, mais completos nós nos tornamos, né? A gente amplia. É a mesma coisa de você nunca ter saído do bairro que você nasceu e, de repente, você conhece um pouquinho mais do município, um pouquinho mais do seu estado e conhece outros estados. E assim você vai ampliando a sua visão de mundo, né? E depois a gente se relaciona profissionalmente e a gente amplia ainda mais e a gente se relaciona com a sociedade e a gente vai ampliando ainda mais. Então, no fundo, nós vamos aprendendo que
todos os relacionamentos começam a partir da gratidão pela vida. Por isso que na Índia, eles têm o Namastê, né, que ele fez agora, que é a vida, né, pelo jeito que eu estou percebendo. O Namastê significa a minha vida reverencia a sua vida. Então, a vida não tem algo mais precioso do que isso. E só por isso a gente já deveria ser feliz. E daí tem uma terceira ordem que o Bert Hellinger nos ensina sobre os relacionamentos, que tem a ver com a ordem do equilíbrio de troca. Com os nossos pais, não existe o equilíbrio do dar e receber, porque o que nós recebemos dos nossos pais já desequilibrou a troca. Nós recebemos a vida e nós jamais vamos poder devolver a vida para os nossos pais. Mas a gente pode equilibrar a vida que nós recebemos deles, dando vida, ficando vivos e dando vida a filhos, né? Ou através da nossa profissão, melhorando a vida das pessoas através da nossa profissão. Por exemplo, eu não tenho filhos, eu não quis ter filhos nessa vida, mas eu procuro, através da minha profissão, ampliar a vida das pessoas, melhorar. Então, eu acabo buscando esse equilíbrio. Mas, se você acha que recebeu pouco dos seus pais, você vai para a sua vida também desequilibrado. Então, alguém que fala, eu não recebi nada dos meus pais, recebi muito pouco. Então, eu vou para a vida me relacionando, buscando alguém que me dê o que meus pais não me deram. E daí começa a haver um desequilíbrio de troca, porque eu vou para a vida como uma criança que ainda necessita mais do que equilibrar a troca. Eu quero tomar mais do que equilibrar uma troca. E daí o que a pessoa pensa? Ela fala assim, eu vou ter um amigo que esse vai ser meu companheiro, que eu vou contar tudo e eu vou pedir para essa pessoa me dar dinheiro, essa pessoa vai me dar carinho, ela vai me entender. E daí fala assim, mas por que meus amigos não ficam mais, eles se afastam de mim? Porque eu fui me relacionar com um amigo como uma criança carente que ainda pede algo dos pais. E daí eu viro um peso para esse meu amigo. Eu não estou trocando com esse meu amigo, né? Por exemplo, seu amigo mora em Santos e você mora em São Paulo. Daí você se sente uma criança que não pode ir para Santos encontrar seu amigo. Então, toda vez você fala para o seu amigo, você vem me encontrar aqui em São Paulo, porque eu não vou te encontrar em Santos. Chega uma hora que o amigo fala, poxa, não dá para você vir um dia aqui para Santos? Porque a troca, um dia eu vou para São Paulo, outro dia eu vou para Santos, né? Um dia eu vou, outro dia você vem. Os dois se encontram na metade do caminho. E daí eu fico uma pessoa que eu peso para o outro, né? Eu fico exigindo como eu ainda exijo dos meus pais. E isso acontece muito nos casamentos. Então, a pessoa vai para um casamento querendo mais receber do que trocar. Então, a pessoa fala assim, arrumei alguém que vai me sustentar, alguém que vai me dar todo o carinho do mundo. Eu não vou fazer nada para essa pessoa. E daí as relações não dão certo. Ou não tem mais sexo nessas relações. Porque a relação sexual não dá para existir entre uma criança e um adulto, entre um filhinho, uma filhinha e um homem ou uma mulher, né? Então o parceiro começa a olhar para ele como um filho, né? E daí quando eu olho alguém como uma criança, eu tenho vontade de me relacionar como homem e mulher, ou como mulher com mulher ou homem com homem. Não estou falando aqui de gênero. Então, gente, ser adulto significa dar e receber na mesma proporção. Assim, os relacionamentos podem durar. Inclusive, os relacionamentos profissionais. Quando a gente vai para uma empresa querendo que essa empresa me dê algo sem eu contribuir com essa empresa,
de forma justa, então eu começo a desequilibrar a troca. E se tem desequilíbrio de troca, tem roubo, tem infelicidade, tem corrupção, né? E daí você é mandado embora, ou você pede demissão, daí você entra com processo contra a empresa entra com processo contra você, porque teve um desequilíbrio de troca. Então, essas 3 ordens do amor, elas, que é a inclusão, todos têm o direito de pertencer, a segunda, a hierarquia, e a terceira é o equilíbrio de troca. Essas 3 ordens, elas são fundamentais para qualquer tipo de relacionamento afetivo dar certo. Se você desrespeita a hierarquia na sua casa, você vai trabalhar numa empresa onde você vai achar que seu chefe é um babaca, né? Que você é melhor do que ele, que você é superior, que você não consegue ter um cargo mais alto porque você não respeita seu pai, não respeita sua mãe, tem vergonha da sua origem, tem vergonha das verdades da sua família. E daí os relacionamentos começam a te mostrar que você tem coisas para olhar na sua família. Tudo o que está fora na nossa vida, geralmente, tem origem no nosso sistema familiar. Então, é interessante ver que as nossas relações têm conflitos porque nós não resolvemos nossos conflitos ainda com os nossos pais. Uau, acho que eu falei demais. Não dei tempo para vocês. Você foi perfeita. Você explicou claramente, bem claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou sobre as ordens, né? E a gente estava falando sobre o quê? Sobre a prioridade. Prioridade. Dia 12 de junho, passado agora, nós fizemos uma live sobre... A gente vai contar nossas experiências, né? Sobre a constelação. Então, a gente falou o quê? A mulher, a primeira esposa, ou no caso o primeiro esposo também, que é importante ter esse respeito com esse primeiro ou essa primeira esposa. Sim. Certo? Mas o que nós dois falamos tem também a questão da prioridade. Você poderia falar um pouquinho sobre essa prioridade? Porque aqui no Brasil, em todo o Brasil, tem muitos casais que estão no segundo ou terceiro casamento. Sim. E tem muitos desses casais que têm filho do primeiro casamento. Sim, seria mais ou menos isso. Você poderia explicar um pouco sobre isso? Como incluir e também como ter essa prioridade nisso. Como que seria isso? Nossa, que pergunta maravilhosa. Como tem o direito sistêmico, né? Os juízes, os advogados, eles têm que lidar muito com esses conflitos depois da separação, né? E primeiro que quando um casal não consegue viver o luto da separação, quando eles dois não conseguem reconhecer a importância do amor deles e que esse amor continua apesar do casamento não continuar, a separação, ela, quando é mal feita, vamos dizer assim, ela vai gerar problemas para a próxima relação. Então, é muito importante
que as pessoas que têm um primeiro casamento, que elas busquem agradecer, reconhecer o outro, principalmente se tem filhos, olhando para o filho ou para a filha e dizendo: quando eu olho para você, eu vejo a sua mãe ou o seu pai, e isso me deixa muito feliz, porque você é o fruto do amor que eu vivi com a sua mãe e de tudo de bom que nós construímos e vivenciamos juntos. Então, quando alguém consegue perceber que aquele filho que chegou me tornou mãe ou pai, e foi através do outro que eu experimentei a sensação de ser mãe ou pai desta criança, e que isso me deixa feliz, então essa separação, ela tem um bom caminho. Um casamento de sucesso quando termina com uma separação de sucesso. Separação de sucesso é o amor continua, apesar do casamento não continuar. Então, a segunda mulher ou o segundo marido, quando ele chega, ele não pode achar que ele é melhor do que o que veio antes. Quando ele acha que ele é melhor, porque os dois se separaram e chegou ele, que agora vai resolver toda a história, então já existe aí um conflito de ordem de chegada. Então, quem veio antes, nesse caso, tem prioridade também. Então, o filho que veio antes tem prioridade até do que a segunda mulher, ou o segundo marido. Então, às vezes, a segunda mulher fala para o marido: poxa, você dá atenção para o filho e eu? Sim, tem que ter um equilíbrio aí, mas o filho veio antes. E precisa, sim, dar atenção a esse filho. Então, uma pessoa que vem depois, ela sempre tem que ficar nesse lugar de respeitar a primeira mulher, respeitar a mãe dos filhos, não se colocar como mãe melhor para essas crianças. Ai, as crianças vêm passar o final de semana em casa, eu fico olhando. Ai, sua mãe podia ter cortado seu cabelo diferente, né? Sua mãe podia ter ensinado você tal coisa. E daí essa segunda mulher ou esse segundo marido menospreza o outro, dizendo: essa mãe não é a mãe certa para você, esse pai não é o pai certo para você, mas eu sei o que é melhor para você. Então, nunca a namorada ou o marido, né? Enfim, a segunda pessoa que entra na sua vida pode tomar o lugar como mãe ou pai desses filhos e nunca pode tirar o lugar especial dessa pessoa que veio antes da gente. E mesmo a gente, para que a gente possa ir para um outro relacionamento, é importante que a gente fale: não é o ex-marido nem a ex-mulher, é o primeiro marido, a primeira mulher, o segundo marido, a segunda mulher. E sempre com muito respeito. Quanto mais você tem respeito, menos julgamento por essa pessoa, mais você consegue um lugar ao lado dessa, como uma segunda mulher, uma terceira mulher, ou um segundo marido, um terceiro marido. É isso, Mariana? Ou que tem mais alguma coisa em relação a isso? Nossa, o tempo está voando. Olhar os comentários. Deixa eu só dar uma olhada. Deixa eu só divulgar aqui. Sim. Olhar aqui. Amor, você quer olhar os comentários? Eu não sou bom para olhar comentário. Fica tranquilo. Deixa eu ver. Sabe que é
muito legal Não falar teve sobre pergunta aqui nos comentários, pelo menos eu não consegui ver, porque eu não sou muito bom para olhar os comentários. Tá. Se alguém quer fazer alguma pergunta para Simone, tem o número do WhatsApp, que é o DDD 34 99770 0819. Vocês podem mandar o WhatsApp, a gente envia o link, aí você entra na sala de reunião, a gente abre e você faz a pergunta, isso, no YouTube. Aí você vai e faz a pergunta para Simone, ok? Isso, no Instagram tem aqui o pontinho de interrogação. Mas aí aparece ali? Ok. Então, vamos continuar? Então, Simone, né? Isso para você finalizar, que não fica aqui já. Isso gera muitas dúvidas, né? Porque tem, então, um novo relacionamento, há coisas que precisam seguir nesse novo relacionamento, né? E quando que às vezes está acontecendo uma dinâmica de pertencimento, de ainda estou ali naquele relacionamento anterior, e o que a gente chama de prioridade, né, fica muito confuso quando a gente não conhece a constelação, né? Eu digo que é uma prioridade, mas ainda está falando uma dinâmica de pertencimento. E aí tem a questão de, na verdade, as questões anteriores, que é esse próprio primeiro casamento, né, que ainda estão atuando. Então, às vezes, pode ficar um pouco confuso. E quando na constelação a gente vai trazendo mais clareza, é importante que esse novo casal ele consiga seguir. Ou se tiver outros filhos, né, de novo relacionamento, ele consiga seguir. E conseguir, incluindo, dando o lugar que é devido para esses relacionamentos anteriores. Eu creio que isso ainda é muito confuso hoje ainda, né? No Brasil, de modo geral, no como todo, né? Então, foi o que eu falei, precisa compreender que tudo aquilo que ainda não foi resolvido. Então, por exemplo, eu me separei e começo a me relacionar com outra pessoa. Essa outra pessoa, se eu tenho algum problema em relação ao meu casamento, que eu estou resolvendo ainda, meu segundo casamento, primeiro casamento que eu ainda estou resolvendo, essa pessoa que eu estou agora, ela não pode, vamos dizer assim, dar palpites em relação a como eu devo agir ou resolver. Mas ela pode me ajudar a melhorar a minha relação. A gente pode ver que às vezes tem uma festinha de criança que vai estar lá a primeira mulher, a segunda mulher, a terceira mulher e a quarta mulher. Tá todo mundo lá na festa. Tá tudo bem. E por que tá tudo bem, né? Porque essa quarta mulher, ela faz de tudo para que todo mundo se dê bem. Então, quem chega depois, que está fora da intriga, da dificuldade ainda de resolução de conflitos, precisa ajudar ainda mais a isso ter paz. Mas, geralmente, o que acontece é, às vezes, a segunda esposa tem ciúmes da primeira esposa. O filho vem lá e se comporta como se fosse a mãe em relação à segunda esposa. Então, começa a filha brigar com a segunda esposa como se fosse a primeira esposa brigando com a primeira esposa, com a segunda esposa. Então, perceber isso é dizer, eu respeito a sua mãe, né? Eu sou apenas a segunda esposa do seu pai, e o que o seu pai tem que resolver com a sua mãe, eu deixo eles resolverem. Para mim, a sua mãe tem um lugar. Então, quando ela não conseguiu, a primeira esposa não conseguiu resolver com o primeiro marido alguma coisa, ela ataca a segunda esposa, pedindo ajuda no final. E mostrando para a segunda esposa, ele fez comigo, ele vai fazer com você. E a segunda esposa começa a achar isso mesmo. Eu tenho particularmente, né, uma amiga que se casou pela segunda vez e começou a perceber que o marido dela
ele tem 2 filhos com a primeira esposa, ele não pagava pensão. E daí a primeira esposa começou a brigar com ele e com raiva dela, e ela falou assim: olha, para ele, você tem que pagar pensão para os seus filhos, porque se você está fazendo isso com ela e com os seus filhos, você vai fazer isso se a gente tiver filhos. Então, primeiro você vai resolver a sua história com ela. E você vai pagar pensão para essas crianças. E ela ajudou na relação deles, com a consciência dela. Depois ela teve um filho com ele e daí ficou tudo bem. Então, a segunda esposa, o segundo marido, ele sempre tem que buscar não se meter, mas ter uma postura de me alegro se o meu marido ou a minha esposa se dão bem com o primeiro. Isso me alegra, isso me deixa feliz. Isso quer dizer que é uma pessoa que buscou respeito, que buscou dar um lugar de coração a esse amor que ele teve. É alguém que sabe o que é amar, né? Que é uma das coisas que eu falo bastante, que eu acho que é o grande desafio para todos nós nessa encarnação, que é saber amar, né? Verdade. Quer comentar algo? Acho que Eu acho, eu penso tudo que ela aconteceu. Tudo que você explicou, aconteceu na minha vida. Tudo aconteceu. Eu não consigo nem falar, nem explicar, porque vou começar e já me emociono, né? Voltar a chorar, bem emocionada. aí eu não vou conseguir segurar, aí eu vou querer chorar, então eu já sou chorão muito. Eu choro Que muito. bom. Aliás, Então, para a gente se relacionar bem, é a gente expressar nossos sentimentos. Tem gente que se fecha, ou tem gente que agride, mas não fala da alma. E uma das coisas que leva a gente a se reconciliar, mesmo quando um casamento acaba, é que a gente pode ser o máximo honesto com a nossa alma. E nessa honestidade pode doer até para o outro, né? Porque às vezes a gente não gosta mais daquela pessoa, como poderia o risco ser igual, 50% ou 50%. O casamento, um pode não amar mais, o outro também. Os dois correm o risco. E se isso acontece e a gente consegue expressar da nossa alma, que também dói ter que tomar uma atitude de separação, né? Que aquela pessoa foi muito amada, né? E que no fundo, mesmo apesar das diferenças, e a gente põe um monte de rótulos quando se separa, ah, foi porque isso, porque aquilo outro, mas não é nada disso. A gente precisa dar lugar de alma a essa pessoa com expressão, né? Expressar da nossa alma, de fato, o nosso amor por ela, mesmo que o casamento tenha acabado. só um momento que aqui tem muitos comentários aqui no YouTube. Eu vou ler para você, Simone, alguns comentários. Vou ler todos. Esses 3 estão aqui. E aí você sente, né, quais todos falar. É interessante que eu ia te perguntar sobre a mãe. Né? Eu ia falar assim, tudo começa com a mãe. Ia dizer algo assim. Aí eu vou ler os 3 comentários. E você sente o que faz mais sentido de ser dito, né? Tá. Thalys coloca assim. Você disse que o segundo marido nunca pode se colocar no lugar de pai, mas e quando o pai biológico não assumiu a criança e simplesmente sumiu de sua vida, abrindo mão de seu papel? Aí depois a Janete diz: é lindo ver como a constelação está a serviço de honrar o lugar que todos têm direito, sem ninguém precisar perder o seu lugar. E a Janete também continua: eu posso honrar um pai ou uma mãe que me abandonou sem precisar ter intimidade com eles? Honrar no meu coração já é suficiente, correto? Eu ia perguntar algo também nesse sentido, de se incluir é necessariamente conviver, que eu entendo mais ou menos isso que a Janete talvez esteja perguntando. Então, tem essas 2 perguntas, se você sentir. Esse assunto é muito interessante,
Porque quando os pais abrem mão de um filho e dá para um orfanato, para uma instituição, ou para outras pessoas cuidarem, ele sabe que ele está abrindo mão do amor deste filho. O filho, ele perde a conexão de amor, mas ele não pode perder a conexão de gratidão pela vida que ele recebeu. Porque esse filho não conviveu com a mãe ou não conviveu com o pai, ele não é obrigado a amar ou ter intimidade com esses pais. Ele perdeu, os pais perderam o direito a esse amor, mas eles têm o direito da gratidão. E quando existe uma adoção, os pais adotivos jamais podem se considerar arrogantemente melhores do que os pais biológicos. Quando eles fazem isso, os filhos adotados começam mais tarde a ter raiva deles, né? Então, novamente, vem a questão da hierarquia. Os pais biológicos vieram antes. E os pais biológicos, eles deram mais, porque a vida veio por um outro plano divino. E daí a gente fala, criar não é para qualquer um. Pai é quem cria. Não, os pais biológicos são mais importantes do que os que criam. E isso é muito difícil dos pais biológicos aceitarem, porque eles, primeiro, quando isso é difícil para os pais adotivos aceitarem. Geralmente os pais adotivos, quando eles adotam, não para suprir uma necessidade deles, porque eles não têm filhos, mas para suprir uma necessidade de uma criança que precisa de ajuda, então eles assumem um lugar maior que o da criança. Na hierarquia, eles dão, a criança recebe. Quando numa adoção eu não tenho filhos e eu falo, eu preciso ter uma criança que vai suprir a minha necessidade de ser mãe, eu já inverti essa hierarquia. Ou seja, a criança me dá e eu recebo. E isso mais para frente causa morte das crianças. Tem muita criança adotada que morre, quando criança, inclusive. Ou mais tarde, eles se rebelam, se tornam revoltados contra os pais adotivos, porque eles se sentiram usados. Então, a adoção precisa, sim, ter uma forma, inclusive, de amor pela criança, pelo que eu vou dar pela criança, para a criança, não o que eu vou receber. Então, essa também é uma coisa. Em relação à nossa mãe, o nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe. Então, a nossa primeira casa é com a nossa mãe. Então, você que tem dificuldade de ter casa própria, você que tem dificuldade de não conseguir parar em casa, você que tem dificuldade da sua casa é uma bagunça, você não curte a sua casa, então você tem problemas com a sua mãe, com a sua primeira casa, com a gravidez, com a intimidade do amamentar, de ser amamentado, de receber algo da sua mãe, né? De tudo o que representou quando você olhou para sua mãe pela primeira vez ou sentiu a sua mãe pela primeira vez, né? Então, o Bert Hellinger disse que quando a gente sorri para nossa mãe, que a gente pensa na nossa mãe e a gente sorri, isso é muito bom. Isso significa que a gente vai ter bons amigos, que a gente vai ter bons relacionamentos e que a gente vai ter saúde e vai ter sucesso. Quando a gente fecha a cara para nossa mãe, ele dizia, né, que a gente criava dívidas, a gente se fecha, a gente não aceita receber de ninguém. E quem não aceita receber de ninguém, o dinheiro nunca dá. A gente recebe pelo que a gente trabalhou, mas aquele dinheiro é um dinheiro que não tem alegria, não tem satisfação, realização. Isso porque tem a ver com o nosso relacionamento com a nossa mãe. Então, gente, sorrir para nossa mãe, se alguém falar assim, nossa, você é a cara da sua mãe,
e você fala, Deus me livre, eu não quero ser a cara nunca da minha mãe, está louca? Então, isso vai ser um problema. Então, aceite que a sua mãe, os problemas que você reclama dela, você é igual. Tudo que a gente reclama da nossa mãe, nós somos iguais. E por isso a gente reclama. Então, a nossa mãe é a maior caricatura do que a gente veio melhorar internamente na nossa vida. Tem gente que fala assim, imagina, eu nunca que eu sou igual à minha mãe naquilo que eu reclamo dela. Olha lá no fundo que você vai achar. Você vai achar, eu garanto para você que você vai achar. Então, a nossa mãe, quando a gente consegue tomar a nossa mãe do jeito que ela é, como um ser humano, né? Como alguém que com certeza recebeu menos do que te deu, ela deu mais do que recebeu. E quando a gente consegue olhar para ela vendo a vitória dela e com essa gratidão, então a gente toma a nossa mãe do jeito que ela é, a gente pode ter uma vida de saúde, de relacionamentos, de felicidade, enfim, de prosperidade. A nossa vida fica muito mais fácil quando a gente vai para a nossa mãe. E é isso, né, Mariana, que você perguntou? Você não lembrou outra pergunta. Acabei falando em adoção, enfim, acabei entrando em outro assunto. Sim. O tempo do Instagram. Daqui uns... Um minuto e meio. Não. Vai terminar do Instagram. Uns 2 minutos. Mais ou menos 2 minutos. Eu estou confundindo o horário. Eu queria só compartilhar que, como para nós mulheres, é muito importante, né? Essa conexão com a mãe, que a gente vai aprendendo, né, a manifestar o feminino. Né? Isso é... Sim. A vida inteira. Justamente. Bom, realmente, o Instagram vai desativar. Sim. 25 segundos. Então, eu queria agradecer a você, Simone. Vontade de chamar para a live de novo. Continuar. Verdade, continuar a live. Pode chamar, venho de coração. Então, a gente combinou outro dia para a gente fazer outra live. No Instagram já vai desativar, o YouTube ainda vai um pouquinho. Gratidão.